Alô, você, tudo bem? Sou o professor Jefferson, seu professor de Química do Unitodos. Quero mandar um abraço especial para todos vocês, todos os alunos que estão nos acompanhando nessa revisão, tá joia? E desejar o melhor Enem da vida de vocês. Então vem comigo. E a primeira questão, galera, uma questão que tem caído muito no Enem, né, esse tema, que é ciclos biogeoquímicos. Então, é um tema quente para a gente revisar. Ciclos biogeoquímicos. Eles compreendem a que ciclos? Olha, principalmente no Enem cai o ciclo do carbono, tá? Carbono e o ciclo do nitrogênio, beleza? Essa questão em especial fala do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que é o que mais cai. Então vamos lá, vamos ler a questão. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio. Que substância é essa? Nitrato de amônio. Tá aqui. Ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Na verdade, as plantas, o nitrogênio que elas absorvem é na forma de nitrato. Tá? Então, o nitrato é esse mocinho aqui. Beleza? Continuando. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de... Aí nós vamos ver as etapas de produção, né, no ciclo do nitrogênio. Lembrando que esse fertilizante, tá, ele é o nitrato, tá bom, gente? Então, as plantas assimilam nitrato. Nitrato é a forma de nitrogênio que é assimilado pelas plantas. Então, vamos lá. Olha aí o ciclo do nitrogênio. Você tem um nitrogênio atmosférico e ele pode ser incorporado, né, no processo, no solo, através de uma etapa chamada fixação. Existem algumas bactérias do gênero Rhizobium, elas estão presentes em plantas tuberosas, tá? Plantas tuberosas. Elas estão nas raízes dessas plantas e elas conseguem fixar o nitrogênio. Essa etapa é chamada de fixação ou assimilação. Esse nitrogênio na forma de amônia, de amônio, também vem dos excretas dos animais e da decomposição da matéria orgânica, tá, no solo. Então, aí eu vou produzir amônia e amônio. Só que a amônia e amônio, você sabe que é tóxica para o solo, né? Então, ela se converte em nitrito por um processo chamado nitrosação. Bactérias do gênero nitrosomonas vão atuar nesse processo. O nitrito também é tóxico e instável, tá? Ele, quando é absorvido pelo organismo, ele pode provocar uma doença, principalmente nos bebês, chamada metemoglobinemia, síndrome do bebê azul. Ele impede o transporte de oxigênio para os tecidos. Mas aí o nitrito se converte em nitrato com auxílio de bactérias do gênero Nitrobacter, uma etapa chamada nitratação. E aí produz o nitrato. E o nitrato, gente, é a forma absorvível das plantas, o nitrogênio. As plantas vão pegar esse nitrogênio e vão compor, né, os seus aminoácidos para compor suas proteínas, tá bom? Depois o nitrato se converte em nitrogênio, uma etapa chamada de desnitrificação. Bactérias do gênero Pseudomonas desnitrificans, um processo anaeróbico, vão transformar o nitrato em nitrogênio. Cuidado, gente. A junção de nitrosação com nitratação para produzir o nitrato é chamada de nitrificação. Beleza? Outra informação importante é a respeito do que ocorre em cada etapa, se é oxidação ou se é redução. Por exemplo, o NOx do nitrogênio é zero. Substância simples tem NOx igual a zero. O NOx do nitrogênio aqui é menos 3. Então, de 0 para menos 3 está diminuindo o NOx. Então, é a etapa de redução. Então, a assimilação é uma redução. Depois de menos 3 para mais 3, que é o NOx do nitrogênio no nitrito, o NOx está aumentando. Então, ocorre uma oxidação. E de mais 3 para mais 5, que é o NOx do nitrogênio no nitrato, também eu tenho uma oxidação. Galera, e de mais 5 para 0 eu tenho uma redução. Então, cuidado, a nitrificação consiste em uma reação de oxidação. A fixação, a assimilação é uma redução.
A desnitrificação é uma redução. Olha, existe o que a gente chama também de rotação de cultura. Vocês já ouviram falar disso? Então, hoje em dia se fala muito da adubação verde, né? Rotação de cultura. Então, esse processo está bem muito na moda. Por exemplo, você planta soja, aí a soja absorve, né, todo o nitrogênio na forma de nitrato do solo, deixa o solo pobre. Aí você tem que rotacionar uma cultura em que vai contribuir para aumentar a fertilização do solo. Por exemplo, feijão. Feijão tem uma planta tuberosa. As raízes dele têm bactérias do gênero Rhizobium. E essas bactérias, elas absorvem o nitrogênio do ar, transformando em amônia e amônio, tá? E aí, consequentemente, vai produzir nitrato. Então, vai fertilizar naturalmente o solo, sem precisar, né, ou diminuindo o uso de fertilizantes artificiais como os NPK, né, os nitratos, fosfatos e potássio. Bom, então vamos à questão. Então, respondendo à questão, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido em que etapa? Nós vimos que é produzido na nitratação. Né? A conversão, a nitratação é a conversão de nitrito em nitrato. Ah, professor. O que é a nitrosação? É a conversão, tá, da amônia ou amônio em nitrito, né? Em nitrito. O que é a amonificação? A amonificação é a mesma assimilação ou fixação, tá? Produção de amônia, né? Desnitrificação, o nitrato produzindo o nitrogênio novamente, né? E a fixação biológica do nitrogênio é feita com bactérias do gênero Rhizobium e é o nitrogênio, né, se transformando em amônia ou amônia. Então não esqueça disso, tá bom, gente? É uma questão muito interessante e costuma cair na prova. Bacana? Então a primeira questão é isso aí. Vamos lá para a segunda. Atualmente tem se discutido muito as alterações que estão ocorrendo pelo mundo. Entre elas, alterações climáticas, problemas do lixo doméstico e eletrônico. Muitas propostas estão sendo discutidas para reverter a situação entre eles. Podemos destacar a aplicação do polietileno verde em substituição ao polietileno obtido do petróleo. O plástico verde é fabricado a partir do etanol, reação mostrada abaixo, da cana-de-açúcar, e é 100% de matéria-prima renovável. O emprego do polímero verde é uma alternativa para o uso dos produtos em embalagens. Com relação à reação acima, é correto afirmar que, olha gente, antes de fazer a reação, quero que você analise uma coisa. Isso aqui é o etanol, certo? Etanol. Esse aqui é o etileno, eteno, né? Etileno. E aqui é o polietileno, é o polímero. Então o que está acontecendo aí? Todas essas reações, elas estão levando à formação de um produto final insaturado? Não, esse produto final aqui é saturado, só ligação simples, né? Ó, o produto é saturado. Vou passar aqui um slide aqui para você ver. Então, o produto é saturado. O composto 1 tem um carbono com hibridação sp3 e o composto 2 e 3 tem carbonos com hibridação sp2. Gente, vamos lá. Olha, só ligação simples aqui, esses carbonos. Carbonos são sp3. Aqui eu tenho carbonos com dupla ligação, então eles são sp2. E aqui no polietileno eu tenho carbono só com ligações simples, então eles são sp3. Lembra? Carbono que só faz ligação simples, né? Ó, sp3, não é isso? Carbono que faz uma dupla ligação, gente, sp2, a hibridação deles. Carbono que faz duas duplas ou uma tripla, não é isso? Ele é o que? Ele é sp. Bom, tá aí. Então, esse item também é falso. Esse é falso e esse é falso porque não é insaturado e sim saturado. O composto 1 é um enol, o composto 2 um alceno. Gente, vamos lá. Quando eu tenho o grupo H, hidroxila, ligado a anel aromático, eu tenho fenol, né? Eu tenho hidroxila, né? O grupo H, ligado a carbono, que só faz ligação simples, eu tenho hidroxila alcoólica, né? Função álcool. É o caso aqui do etanol, né? O etanol é um álcool, né? E quando eu tenho hidroxila ligada a um carbono insaturado com dupla, que não faz parte do anel aromático, aí eu tenho enol. Então eu tenho hidroxila fenólica, alcoólica e enólica, né? Então o composto 1 não é um enol, o composto 1 é um álcool. O item está falso.
Composto 2 apresenta isomeria cis e trans. Gente, quais as condições para ter essa isomeria geométrica cis e trans? Ó, os carbonos da dupla, né? Ó, ou no ciclo, né? Isso, ó. Eu vou ter os ligantes, né? Aqui eu tenho um ligante L1, L2, L3 e L4. Aqui também, né? Ó, L1, L2, L3 e L4. A condição de ocorrência é L1 tem que ser diferente de L2 e L3 tem que ser diferente de L4. Se eu tenho isso aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, eu já estou vendo que os ligantes são iguais em cada carbono. Então, esse aqui não apresenta isomerismo geométrico. Isomeria geométrica. Bom, esse item aqui é falso. As reações que ocorrem são de desidratação e polimerização. Vamos ver isso. Só antes da gente continuar, quero mostrar uma coisa para vocês, já que é a química da visão. Presta atenção. Como funciona a química da visão? Bem, você tem uma substância chamada de retinol, que é a vitamina A. A vitamina A se oxida lá nos cones dos bastonetes e se transforma em cis-retinal. Aqui o cis, a forma cis, os hidrogênios estão no mesmo plano, tá vendo? Essa forma cis-retinal se liga a uma proteína chamada opsina e produz um complexo conhecido pelo nome de rodopsina. Esse complexo, a rodopsina, é fotorreceptor. Quando a luz bate, converte o cis-retinal em trans. Olha a forma trans aqui, tá vendo? E aí, gente, a opsina se dissocia e um sinal elétrico é liberado e o nervo óptico detecta esse sinal. E a imagem é formulada. Isso ocorre milhões de vezes em frações de segundos. Depois o transretinal se transforma em cis e o processo se repete. Pessoas que têm deficiência de vitamina A, de retinol, vão ter a chamada cegueira noturna, né, que é a dificuldade de enxergar em ambientes com pouca iluminação. Só para a gente cair alguma coisa sobre isso, a gente ficar atento. Então, ó, aquele composto etileno, né, não apresenta isomeria cis e... Agora, cuidado, vamos ver, né, a questão da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Por exemplo, a produção de etanol e a produção de plástico, né, a partir da cana-de-açúcar. Por exemplo, o polietileno, ele é obtido, que é o plástico, das sacolas, dos brinquedos, tá? Principalmente dos utensílios domésticos. Ele é obtido principalmente de onde? Do petróleo, de origem petroquímica. Mas aí eu posso também obter, atualmente, o polietileno da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, professor? Como? Deixa eu explicar para vocês. Primeiramente, você produz da cana-de-açúcar o etanol, tá? Então, chega no etanol. Aí você vai pegar o etanol e vai fazer uma reação de desidratação intramolecular, que ocorre a 170 graus Celsius em meio sulfúrico. E produz quem? O eteno, o etileno, que é o monômero do polietileno. Exato. Então essa reação é a reação de desidratação intramolecular. Depois, N moléculas de etileno vão sofrer reações de polimerização por adição, vai romper essa nuvem π, e a cadeia aqui, ó, vai N moléculas, produz o plástico, chamado plástico verde, reação de polimerização por adição. Então preste atenção uma coisa, eu posso incinerar esse plástico, queimar ele, vai gerar CO2. Aí você sabe que o CO2 é um grande problema, né? O aumento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera contribui principalmente para o aumento do aquecimento global. Mas aí, gente, como eu estou produzindo etanol a partir da cana-de-açúcar, quando eu plantar novamente a cana, aquele CO2 que foi liberado vai ser absorvido no processo de fotossíntese. Então o processo fica cíclico. Então é muito bom produzir etanol, plástico a partir do etanol. É muito bom produzir plástico a partir do etanol. Agora, do petróleo, daqui que aquele CO2, se a sacola for incinerada, daqui que aquele CO2 vire petróleo de novo, vai demorar milhões de anos. Então é aí que vai acumular CO2 na atmosfera. Essa é a grande vantagem de se produzir etanol ou plástico a partir do etanol. Beleza? Porque o CO2 vai ser reabsorvido pela planta no processo de fotossíntese quando você plantar de novo a cana. Então as reações são desidratação e polimerização. É isso? Então vamos lá, alternativa. Desidratação, polimerização, está na letra E. Desidratação intramolecular e a última é uma polimerização. Beleza.
para a próxima. E dar um printzinho aí nessa tela. Vamos lá. Diariamente, produtos novos são lançados no mercado e muitos possuem como matéria-prima óleos e gorduras. Gente, quando a gente fala de óleos e gorduras, a gente está falando de quê? De glicerídeos, né? Glicerídeos, tá? Lembrar a diferença do óleo para a gordura. O óleo é saturado, é insaturado, a gordura é saturada. O óleo é líquido à temperatura ambiente, a gordura é sólida. O óleo é de origem vegetal, a gordura é de origem animal. Tais substâncias classificadas como lipídios podem ser encontrados em tecidos animais ou vegetais e são constituídos por uma mistura de diversos compostos químicos. Entre os mais importantes, ácidos graxos e seus derivados. Gente, o que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos, tá? Cadeia longa. Extremamente apolares, tá? Os ácidos graxos são compostos orgânicos lineares e diferem no número de carbonos que constitui sua cadeia e também pela presença de insaturações. Então existem diversos ácidos graxos conhecidos, sendo alguns listados na tabela. Dodecanoico, hexadecanoico, cis-hexadecanoico, octadecanoico, tá? Cis-octadecanoico e cis-cis-octadecanoico. Beleza, tá aí. Você está percebendo que a presença de insaturações, né, ó, nesses compostos aqui, está diminuindo o ponto de fusão do composto. Então quer dizer que os ácidos graxos saturados, só ligação simples, eles têm maior ponto de fusão quando comparado aos ácidos graxos insaturados. Então, os saturados, gente, tem ponto de fusão maior, tá? Primeira coisa, porque tem maior superfície de contato para as forças intermoleculares. Cuidado, na sequência, eu coloquei aqui só para exemplificar a sequência do ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Então, tu tem os sais orgânicos, são compostos iônicos, né? Maior ponto de fusão e ebulição. Depois vem as amidas, as carboxílico, álcool fenol, aminas primárias e secundárias, vão fazer ligação de hidrogênio, tá? Aí vem éster, aldeído, cetona e éter, vão ser dipolo-dipolo. E por último, você tem os hidrocarbonetos, que são apolares, não esqueça disso. Então, só solúveis em solventes orgânicos e solventes apolares. E tem interação do tipo de dipolo induzido, que a gente chama de dipolo instantâneo, dispersões de London ou forças de Van der Waals. Quanto mais fracas são as interações, que é o caso do hidrocarboneto, maior a volatilidade, maior a pressão de vapor e menor o ponto de ebulição. Então, desses aí, o que tem menor ponto de ebulição são os hidrocarbonetos. Tá? Quem é que tem maior ponto de ebulição? São os sais orgânicos, porque são compostos iônicos. A partir das informações acima e de seus conhecimentos de química, assinale a alternativa correta. O ponto de fusão do ácido láurico, né, é maior que o ponto de fusão do ácido esteárico. O esteárico, né, pois possui maior massa molar. Olha, o láurico está bem aqui. O esteárico está bem aqui. Estou vendo logo de cara que o ponto de fusão do esteárico é maior. Tem maior massa. Está falando que o láurico é que é maior. É falso. Primeiro item. As moléculas do ácido esteárico são polares, gente. Os ácidos graxos são apolares. O ácido linoleico é um ácido graxo saturado? Gente, linoleico, observe bem aqui, ó. Ele tem duas insaturações. Esse cis e cis quer dizer que ele tem duas duplas. E baixa o ponto de fusão, tá vendo? Ó? Então ele não é saturado, ele é insaturado. O sabão é uma mistura de sais alcalinos de ácidos carboxílicos de cadeia curta? Não, gente. O sabão é um sal de ácido graxo. A cadeia é longa, tá? O sabão é sal de ácido graxo. Bacana? O octadecanoato de etila é um éster formado a partir da reação de esterificação entre o ácido octadecanoico e o etanol. Gente, essa é a alternativa correta, eu vou já mostrar para vocês, tá? Vamos passar um pouquinho. Aqui, ó. Eu tenho um ácido octadecanoico, tá aí ele. Ele vai reagir com álcool, que é o etanol. O etanol aqui. E o ácido octadecanoico. Octadecanoico.
essa reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Como é o nome dessa reação? Esterificação. Você não pode esquecer essa reação. Ela vai produzir, ó. Se o oxigênio negativo ataca o carbono, ó, tá vendo? Ó? Então vem para cá. E o hidrogênio reage com hidroxílio e produz água. Olha aí, produziu éster, que é o octadecanoato de etil, mais água. Reação de esterificação. Então, tá aí, né? A resposta da quarta letra E. Vamos para a terceira letra E. Vamos para a quarta agora. Protetores solares são formulações que contêm dois componentes básicos, os ingredientes ativos, filtros solares, e os veículos. Entre os veículos, os cremes e as loções emulsificadas são os mais utilizados por associarem alta proteção à facilidade de espalhamento sobre a pele. Uma emulsão pode ser obtida a partir da mistura entre óleo e água, por meio da ação de um agente emulsificante, o laurato de sacarose. Por exemplo, é um agente emulsificante utilizado no preparo de emulsões. A ação emulsificante do laurato de sacarose deve-se à presença de... Primeira coisa, galera, você lembra, vocês já viram aqueles líquidos da Natura, né? Loções, chamadas loções emulsificantes trifásica, bifásica, né? 2 fases, 3 fases. Aí você mistura, aí fica só uma fase. Pois é, ali tem substâncias emulsificantes presentes. Substâncias capazes de interagir tanto com moléculas polares, como a água, como com moléculas apolares, como os óleos. Ah, interessante isso, né? São moléculas chamadas de anfifílicas, que tem parte polar e parte apolar. Então vamos ver isso. Está aqui a estrutura, laurato de sacarose. Você vê que essa aqui é extremamente cadeia carbônica, tá vendo? Ó, muitos carbonos na cadeia. Isso caracteriza, tá, gente, uma porção extremamente apolar. E por ser apolar, gente, é uma porção que hidrofóbica, né? Ou seja, que não tem que tem aversão à água, né? Aversão à água. E eu posso chamar ela também de lipofílica. Ou seja, que ela se solubiliza bem em lipídios, em óleos, em gorduras, tá? Já essa outra porção, observe a quantidade de hidroxilas, de átomos de oxigênio livre que tem na estrutura. Isso faz com que essa molécula consiga fazer interação com a água. Que interação é essa? Gente, essa interação é ligação de hidrogênio. Então vai ter afinidade com a água, vai ser o quê? Substância que tem afinidade com a água vai ser polar, extremidade polar. E vai ser hidrofílica. Ou seja, lipofóbica. Aversão à gordura, a óleo, tá bom? Então essas moléculas que são capazes de interagir com óleos, por exemplo, qual é a parte que interage com óleo? Essa aqui, é a lipofílica. Qual é a parte que interage com a gordura? Essa aqui, a parte lipofílica. Qual é a parte que interage com a água? É a parte polar, bom? Que é a hidrofílica, ou lipofóbica. Olha, essa tabela, grave essa tabela, por favor. Então, o que quer dizer hidrofilia? Afinidade com a água. O que é o mesmo que lipofóbico? Aversão a lipídio. É o mesmo que hidrossolúvel, né? Compostos que têm essa particularidade de ser hidrossolúvel, eles têm menos carbonos na cadeia. E tem muitos grupos hidrófilos, como hidroxila, amina, carboxila, amida, tá? Átomos de oxigênio, de nitrogênio livres e etc. Cuidado com uma coisa importante, tá? Às vezes o composto tem uma hidroxila, tem um grupo hidrófilo, mas tem uma cadeia carbônica longa, né? Uma hidroxila consegue solubilizar em média 3 carbonos. Então, se eu tiver uma cadeia longa e uma hidroxila, a molécula será predominantemente apolar, tá? Moléculas anfifílicas ou anfipáticas são aquelas que possuem caráter polar e apolar. Sabão é um exemplo, detergente é um exemplo. Tensoativo ou surfactantes são que diminuem a tensão superficial sobre a água, quebrando pontos de hidrogênio. Quem faz isso são sabões e detergentes. E emulsificante dissolvem óleos e gorduras e transportam na forma de micelas. Quem faz isso? Também óleos e o sabão e detergente, transportando óleos e gorduras na forma de micelas, de pequenas micelas. Então, respondendo lá a questão, vamos lá. A ação emulsificante do laurato de sacarose deve-se à presença de quê? Ora, grupos hidrofílicos, né? E lipofílicos. Opa, hidro e lipo, né?
Os grupos hidrofílicos, tá? Eles têm afinidade com quem? Com a fase aquosa, com a água. E os lipofílicos têm afinidade com quem? Com a fase oleosa. Então, ficando aí a nossa resposta na letra D de dado. Beleza? Vamos lá. O sangue humano é uma solução tamponada, ou seja, possui mecanismos que evitam que o seu pH se altere muito. Essa questão é deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. As soluções tampão minimizam as variações de pH mesmo após a adição ao sistema em equilíbrio de pequenas quantidades de ácido forte ou base forte. Um desses mecanismos ocorre quando o CO2, um produto terminal de nosso metabolismo, dissolve-se no sangue e forma o seguinte equilíbrio químico. Então existe esse equilíbrio no sangue. Tá? O CO2 reage com a água, produz o ácido carbônico e se decompõe em H+ e bicarbonato. Tá? Deslocamento de equilíbrio está relacionado ao odor do peixe, formação das estalactites, tá? Retirada do odor do peixe das mãos, formação de estalactite nas cavernas, o desgaste do esmalte dos dentes, a desmineralização dentária provocada por excesso de refrigerante, meio ácido na boca, tá? O galinho do tempo e o próprio tampão do sangue. Então, mostrando aqui o tampão do sangue. Vamos lá. O que acontece quando a quantidade de CO2 diminui? Não aumenta. Vamos começando aumentando. Se aumentar CO2, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de consumir o CO2. Então, desloca para a direita. Tá? Vai aumentar o ácido carbônico. E aí, eu vou deslocar o seguinte equilíbrio também para a direita. E aumenta a concentração de H+. O meio fica mais ácido. A situação é chamada de acidose respiratória. Tá? Então, pessoas com insuficiência respiratória, dificuldade de respirar, vão acumular CO2 no corpo, principalmente no plasma sanguíneo. E isso vai aumentar a acidez do sangue. Tá? Então, aumentou o CO2, aumenta H+, e diminui o pH, essa situação é chamada de acidose. Quando o pH é inferior a 7,35, tá? A gente tem a situação de acidose. Se eu diminuir CO2, for o contrário, aí, na verdade, agora eu vou diminuir a concentração de H+, porque o equilíbrio vai se deslocar agora no sentido contrário, né? Ao invés desse sentido aqui, vai ser o oposto. Eu estou diminuindo o CO2, eu tenho que formar CO2. Vai aumentar o pH e a gente vai ter uma situação de alcalose, tá? Então, vamos lá. Na questão, considerando essas informações, marca a alternativa correta. Quando o CO2 no sangue diminui, o pH diminui? Não. Se o CO2 no sangue diminuir, o pH aumenta, né? A gente viu isso. Na situação chamada de alcalose. Quando aumentamos a frequência respiratória, contribuímos para uma redução no pH sanguíneo. Se você aumenta a frequência respiratória, você está eliminando CO2, ou seja, diminuindo o CO2. Então o pH faz aumentar. Pessoas em crise histérica, tá? Pessoas, por exemplo, em altas altitudes, né, fazendo alpinismo, elas têm essa situação de aumento do pH sanguíneo. Pode levar ao coma e à morte. O aumento na concentração de bicarbonato no sangue provoca redução no pH. Gente, o bicarbonato, né? Ó, tá aqui o tampão, CO2 mais água, aí produziu ácido carbônico e produziu H+ e bicarbonato. Se eu aumentar bicarbonato, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, o que vai acontecer com o pH? Vai diminuir a concentração de H+. Então, o pH faz aumentar. Ele está dizendo que o pH faz diminuir. Isso é falso. Quando uma pessoa sofre de insuficiência respiratória, a concentração de CO2 no sangue aumenta? Sim, isso é verdade. E aí, se aumenta CO2, o que vai acontecer? Se eu aumentar CO2, olha aqui, ó. Fazer o contrário agora. Se você aumentar o CO2, tá? Você desloca o equilíbrio no sentido de consumir o CO2. Aumenta ácido carbônico, desloca o equilíbrio para a direita, aumenta a concentração de H+. Então o pH reduz, né? Aumenta a acidez. Olha aí, isso está correto na letra D de dado. Bem, gente, eu queria agradecer a todos vocês pela participação aqui na revisão. Dizer para vocês que eu desejo, tá, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Tá? Se concentrem na prova, se concentrem nos ensinamentos dos seus professores. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença nessa prova, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. A gente vai se ver mais, com fé em Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa prova.